Caro aluno, você chegou ao final do estudo do módulo de legislação de trânsito. Este módulo vai te dar a base para que você construa o teu conhecimento ao longo de todo o nosso curso. Nós verificamos que o Código de Trânsito Brasileiro, ao longo de seus mais de 20 anos, já sofreu 34 alterações legislativas. Portanto, veja a importância que há em você manter-se atualizado com aquilo que está ocorrendo em relação às leis que regem o nosso trânsito no dia a dia. Se você seguir aquelas normas, você vai contribuir para a construção de um trânsito mais humano e mais seguro. E você sabe que existe um conjunto de órgãos que constituem o Sistema Nacional de Trânsito, que eles têm sim a responsabilidade de entregar a você e a mim um trânsito mais seguro. Quer seja com questões de policiamento, de fiscalização de trânsito, de aplicação de penalidade de trânsito, quer seja com a construção de vias mais adequadas, quer seja com a própria construção de leis. Esses órgãos, então, integram o nosso Sistema Nacional de Trânsito. Pela importância para o nosso estudo e também para a segurança viária, nós demos uma especial atenção para o tema Normas Gerais de Circulação e de Conduta. São as normas que você deve cumprir sempre que estiver nas vias públicas e que não haja uma sinalização específica. E elas vão te ajudar muito para que você evite envolver-se em acidente de trânsito ou evite especialmente a dar causa a um acidente de trânsito. Se nós todos cumprirmos as normas, excelente. Contudo, para aquele que descumprir, nós temos lá adiante no nosso código uma previsão das infrações de trânsito, onde vai haver penalidades a quem descumprir para com essas normas. O descumprimento também poderá nos levar a crimes de trânsito. Dentre tantas normas que você teve a oportunidade de estudar, há algumas que eu quero destacar com você agora. A importância de manter o limite de velocidade, a importância de usar o cinto de segurança e os equipamentos de retenção para as crianças de acordo com a sua determinada idade. A importância de não misturar álcool e direção. Se você é motociclista, você deve usar sempre o capacete da forma adequada, conforme previsto lá na nossa legislação de trânsito. Quando vamos ultrapassar, vimos que é uma das manobras mais perigosas que existe. Então, sinalize adequadamente, faça com segurança, observando os limites de velocidade. Faça com que todos dentro do carro tenham um comportamento que auxilie a você, condutor, a ter um trânsito mais tranquilo e mais seguro para todos que estejam dentro do seu veículo e também para quem está convivendo no ambiente do trânsito. No que diz respeito à sinalização de trânsito, verificamos que sempre que necessário, ela deverá ser colocada por quem? Pelo órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito que tem a responsabilidade por aquela via terrestre. Portanto, se for em rodovia, deverá ser pelo órgão federal ou estadual. Se for em via urbana, deverá ser pelo respectivo município. De qualquer sorte, todos eles devem observar o seguinte, que essa sinalização deve ser colocada de forma visível durante o dia e a noite e com uma distância compatível para com a segurança no trânsito. E no que diz respeito a esta sinalização, nós verificamos que há uma ordem de prevalência de uma em relação à outra. Em primeiro lugar, vale a ordem emanada pelo agente da autoridade de trânsito. Em segundo lugar, vale a sinalização através dos semáforos. Em terceiro lugar, vale os demais sinais regulamentares. E, por último, vale as normas gerais de circulação e de conduta que você estudou com bastante intensidade ao longo do nosso estudo de legislação de trânsito. Observou também que lá no artigo 90 nós temos uma situação muito importante para você e para o órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Sempre que esta sinalização for inexistente, insuficiente, não for legível e entendida de forma clara, não haverá infração de trânsito por descumprimento daquela sinalização. No que diz respeito aos documentos, verificamos que os documentos do condutor poderão ser a permissão para dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação. Há ainda, em relação aos ciclomotores, a autorização para conduzir ciclomotores, especificamente a este veículo. Ele não é um documento de habilitação, que são exclusivamente permissão para dirigir e Carteira Nacional de Habilitação.
Já em relação ao veículo, o documento de porte obrigatório é chamado de CLA, Certificado de Licenciamento Anual, que na prática é aquilo que nós levamos conosco no veículo, que é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Este documento, em função de uma alteração legislativa em 2016, o seu porte poderá ser dispensado. Em que situações? Quando o órgão de fiscalização puder verificar em seu sistema informatizado que o seu veículo esteja legalizado, que ele esteja licenciado. Pois bem, para a nossa habilitação, nós poderemos nos habilitar para a categoria A, para veículo de 2 ou 3 rodas, e categorias B até I para os demais veículos. Mas há pré-requisitos para que eu seja um candidato à habilitação. Quais são os nossos 3 pré-requisitos? Que eu tenha maioridade penal, ou seja, que eu possa responder criminalmente pelos meus atos, que eu saiba ler e escrever e que eu tenha um documento de identidade equivalente. E o nosso Conselho Nacional de Trânsito ainda colocou um 4º item, que eu tenha o meu CPF. Na seara do processo administrativo de trânsito, verificamos que tudo inicia lá com uma infração de trânsito. A infração de trânsito foi cometida. Um agente de fiscalização constatou aquela infração, lavrou um auto de infração de trânsito, quer seja manual, quer seja eletrônica, ou quer mesmo um equipamento eletrônico, constatou e gravou e fotografou aquela infração de trânsito. Isto vai dar início a um processo. Este processo terá uma primeira notificação, a notificação do auto de infração de trânsito, que deverá ocorrer em até 30 dias após o cometimento daquela infração de trânsito. E ele vai nos abrir a possibilidade de uma defesa da autuação perante a autoridade de trânsito. Passado esta fase, sendo indeferido esta minha defesa da autuação, ou ela nem sendo apresentada, que ela não é obrigatória, haverá a emissão de uma segunda notificação, a notificação da imposição da penalidade de multa, aquela onde já vai ter o código de barras para que a pessoa pague, e que vai ter um prazo também, que vai ser o mesmo para o pagamento, para que eu faça um recurso perante a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Este é o meu primeiro recurso, este é o meu recurso em primeira instância. Caso eu venha a perder esse recurso, me abre a possibilidade de um recurso em segunda instância. Se a infração for de competência do Estado ou do município, este meu recurso em segunda instância será perante o Conselho Estadual de Trânsito. Para que aconteça esta multa, esta eventual suspensão do direito de dirigir, eventual cassação do direito de dirigir, deverá ser mediante um processo administrativo com amplo direito de defesa e de contraditório. Você pode constatar também que há as medidas administrativas, que são providências adotadas pelas autoridades de trânsito ou por agentes da autoridade de trânsito nas vias públicas de acordo com as suas competências. Na verdade, elas serão adotadas especificamente pelo agente da autoridade de trânsito para resolver aquele problema que se apresentou lá na via pública. Quais são as principais dessas medidas administrativas? Retenção do veículo para regularização, remoção do veículo ao depósito, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir e o recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo. Já no que diz respeito às penalidades de trânsito, elas são aplicáveis por um grupo muito mais restrito de pessoas, somente pelas autoridades de trânsito. Mas lembre que nem todas as autoridades de trânsito possuem as mesmas competências. Quais são as principais penalidades que nós verificamos? Penalidade de multa, de advertência por escrito, de suspensão do direito de dirigir, de cassação do direito de dirigir. Estas penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir, a lei diz que só quem pode aplicar é o diretor-geral, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de cada estado. E assim como as medidas administrativas não elidem a aplicação das penalidades pelas autoridades de trânsito, a aplicação dessas penalidades pelas autoridades de trânsito não vão elidir a eventual aplicação de um crime de trânsito lá pelo Poder Judiciário. E para finalizar o estudo do módulo de legislação de trânsito, foi estudado o tema das infrações de trânsito, que encontra-se lá no capítulo 15 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. As infrações, especificamente, estão desde o artigo 162 até o artigo 255.
E esperamos que você tenha compreendido, entendido, refletido sobre a importância que tem de cumprir as normas gerais de circulação e de conduta, de cumprir com a legislação de trânsito para que você contribua para a construção de um trânsito mais seguro. A sua conduta segura vai ser bom para você, vai ser bom para a sua família e vai ser bom para todos os usuários do sistema de trânsito.